Quando a gaiola invisível dos nossos comportamentos, do meu, do seu, dessa prisão de comportamentos que você não consegue mudar, quando que ela é prejudicial para você? Hoje a minha conversa é um relato pessoal e eu me sinto bastante à vontade de abrir meu coração aqui para você. Você que já me conhece, que já está acostumado com as minhas provocações. Hoje eu não consegui trazer um vídeo sem este tom de reflexão pessoal. Se você não me conhece, você vai conhecer um pouco de um lado meu bastante introvertido, bastante reflexivo, porque aconteceu um fato comigo esta semana e eu não podia deixar de falar com você. Eu quero falar hoje sobre a gaiola invisível que nos aprisiona, que normalmente nos faz sentir numa zona de conforto, sem querer nenhuma mudança, e eu te digo que isso não é falta de vontade. Isto é um padrão de comportamento que você aprendeu e que mexer nessas questões que mobilizam o seu pensar, que tiram você da zona de conforto, pode ser entendida como algo perigoso para o seu cérebro. Então eu decidi fazer este vídeo em duas partes. A primeira parte eu quero que você pense junto comigo e faça essa reflexão de quanto você tem vivido dentro desta gaiola invisível. Talvez a sua vida tenha mudado, talvez você esteja num momento de vida muito diferente, ou talvez a sua vida esteja completamente estagnada. E da mesma forma, existem essas situações que a sua gaiola invisível te aprisiona. Bom, vamos pensar em que comportamentos são esses? Você sabe que para eu trazer este tema aqui, eu pensei muito, muito mesmo, porque nem tudo que a gente faz na nossa vida pode ser feito assim, de maneira impensada. Eu acredito que, ao contrário, boa parte do que a gente faz deveria ser muito bem pensado. E aí eu separei aqui alguns itens para a gente questionar e conversar muito, porque o poder desses microvícios, o poder desses comportamentos que você chama de característica pessoal, que você diz que é a sua personalidade, elas podem te colocar em situações de muito perigo. Num tempo onde a saúde emocional é entendida como uma das bases de vida do ser humano, você precisa começar a olhar para isto. E eu quero começar falando aqui, quero começar dizendo para você que existe um medo muito grande de você mexer em algum comportamento que esteja aí, já consolidado na sua vida. Bem paradinho, sabe? Aquele que você repete e que você tem muita resistência para mudar. Talvez você tenha até tentado fazer algum tipo de mudança, mas passam-se alguns dias e aquele comportamento volta. E aí você decide assumir ele como seu. Quase que coloca uma coleirinha nele, dá até um nome e vai me dizer que é a sua personalidade forte que você aprendeu no seu tempo todo de experiência. Você que me segue tem mais de 40 anos, 50 anos, eu tenho certeza que você já tem inúmeras histórias de que alguns comportamentos sempre foram feitos dessa maneira. E você ainda está resistente à mudança. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito. E hoje eu quero provocar você e te fazer uma grande pergunta. O que é que você tem que você ainda não mudou e que você precisa mudar para definitivamente mudar o seu resultado de vida? Chega dessa história de que você é assim porque a vida te fez assim. Estamos na era da informação, do conhecimento, e essa desculpa não cabe mais. Bom, o meu primeiro ponto de discussão aqui com você é que você entenda que tudo que você faz de maneira repetitiva, tudo que você faz porque você já aprendeu, porque sempre foi assim, ela te leva para um lugar bastante confortável de vida.
E este conforto, que pode ser considerado muito perigoso, ele leva você para uma situação de prisão. Eu vou te mostrar como essa zona de conforto ela é muito sedutora, como o seu cérebro trabalha a favor dessa zona de conforto. Porque o que acontece, na verdade, não é um estado físico. Você não está numa zona de conforto porque você desenhou um quadradinho ali no chão e decide não sair daquele lugar. Você está na zona de conforto porque ela é um padrão mental da sua vida. Você diz assim: eu já fiz diferente e sofri, então daqui para frente é do meu jeito. E aí você está definitivamente preso a um padrão mental de conforto total. Então, quando você resiste a uma mudança de rotina, quando você resiste à não leitura de um livro, quando você resiste ao aprendizado de um novo comportamento, você está alimentando o bichinho que está dentro da tua gaiola invisível e que você simplesmente gosta de estar ali. Então eu quero que você, se puder, pegue um caderno, uma folha de papel, uma caneta e comece a anotar tudo o que realmente você já questionou, que você já tentou mudar e que você ainda não conseguiu. Talvez você consiga relacionar aí 3 ou 5 itens e esses itens fazem com que você continue nesse seu estado, num padrão mental que faz você continuar num emprego mais ou menos, num relacionamento mais ou menos, que faz você adiar um sonho, que faz você não aprender uma nova habilidade, porque simplesmente vai dar muito trabalho. E eu sei sim que dá trabalho, porque você vai precisar superar um limite que você mesmo colocou no seu cérebro. E o seu cérebro, quando a gente pensa em neurofisiologia, a gente precisa entender que o seu cérebro ele funciona num sistema de proteção. Então, ele não quer que você aprenda algo novo. O seu cérebro simplesmente quer manter você vivo e não morto. E por que ele quer só te manter vivo? Porque assim ele não gasta energia, assim ele não precisa se adaptar, assim ele não precisa formar um novo padrão mental, uma nova conexão neural. E aí, situações como você chama de características pessoais, como a dificuldade de falar em público, a dificuldade de se concentrar para ler um livro, uma mudança de carreira, um rompimento de um relacionamento tóxico, o fazer uma nova amizade, o viajar para um lugar desconhecido, mudar uma rotina simples de acordar e tomar o seu café da manhã e meditar, você começa a negar tudo isso, porque tudo isso exige de você uma nova postura, exige de você uma nova postura também fisiológica. Então, esse cérebro que faz você se proteger é o seu cérebro primitivo, o cérebro mais antigo que a gente tem no nosso desenvolvimento, um cérebro que não faz você pensar, que faz você somente reagir. E aí aquele padrão que você aprendeu, então se todas as manhãs, quando você era pequeno, você tomava leite com chocolate, se esse padrão é um padrão que leva você para uma alimentação pobre, pobre de nutrientes, agora você adulto já pode mudar essa situação. Mas para isso, você precisa de informação, de conhecimento, de disponibilidade e do fazer. Sim, você precisa arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e começar a mudar um hábito, uma atitude por dia. E por que eu peço para você fazer isto? É uma atitude por dia, é uma emoção por dia, é um pensamento por dia. Porque existe uma coisa chamada autossabotagem. E infelizmente a autossabotagem é quando o conforto acontece em sua posição máxima. Para que você vai mudar? Para que você vai criar um novo padrão se está quentinho assim? Você já nem pensa mais para fazer compra? Você já se adaptou a chegar em casa, tirar os sapatos lá na porta da sala, deixar jogado lá? Você já acostumou a ligar a televisão, pegar seu celular e pegar alguma coisa para comer e você não está prestando atenção em nenhuma dessas coisas.
Depois você vai dizer para mim que o seu sono não é bom, que você está muito estressado no trabalho e você pouco faz por você. Essa autossabotagem existe porque você tem medo de fracassar. Porque você ainda acredita que quando você pega um livro para você ler, é muito mais fácil você dizer que não tem concentração, que você nunca fez isso desde pequeno, do que simplesmente determinar que você vai ler uma página por semana, uma página por dia, e você vai conseguir, então, terminar um livro de 30 páginas em 30 dias. E aí você deixou a sua zona de conforto de lado. Então, existe sim um medo de você encontrar algo novo, porque, por incrível que pareça, existe o medo do fracasso e existe o medo do sucesso. Pode parecer até uma grande contradição você ter medo do sucesso, mas sim, muitas pessoas têm muito medo do sucesso. Porque o que será da vida delas se ela tiver sucesso? O que será da vida dessa pessoa que começou a ler livros e então precisa mudar de amigos porque os amigos não acompanham mais? Porque os amigos não têm mais as mesmas ideias? Porque você conseguiu expandir a sua mente, sair dessa gaiola invisível, curar a sua autossabotagem e criar um padrão novo de conexão neural. E aquela ideia que a gente tinha de que só criança aprende é uma mentira. O que existe no seu cérebro é uma atitude, uma ação chamada neuroplasticidade, que tem a capacidade de aprender, de criar uma nova conexão neural, e isso te leva para um caminho da evolução. Mas para isso, você precisa decidir ter sucesso. E sabe aquela frase, e se eu falhar? Essa frase vai aparecer ao longo dessa mudança de comportamento. Então, quando eu digo para você fazer uma ação nova por dia, ao final de uma semana você fez 7 ações novas. E que isso traz de benefício? Será que você já parou para fazer isso e observar como que seu corpo reage? Talvez você vai começar a sentir mais energia, talvez você vai sentir o seu corpo aquecer, você vai descobrir que a sua mente estava travada, que a sua capacidade de escrever estava diminuída, que a sua capacidade de se concentrar estava adormecida, porque você viveu simplesmente no automático. Bom, e aí você começa então a ler um livro e começa a ficar incomodado com esse livro, porque ele começa a mexer com você. Ele começa a cutucar em você coisas que você não queria mexer. Sabe aquela caixinha que você decidiu que você não ia abrir mais? Então, talvez as novas leituras façam com que essas caixinhas comecem a ser abertas e você vai precisar lidar com algumas situações. E aí vem o grande ponto do teu desenvolvimento. Agora, o que me fez trazer este conteúdo para este vídeo foi exatamente algo que eu vivenciei essa semana que diz exatamente o contrário. Por que você... E foi uma situação que aconteceu com um processo de consultoria. Nós estávamos num processo muito evolutivo, de muitos aprendizados, de novos comportamentos e, de repente, tudo foi por água abaixo. Bom, será que é justo? Por que será que aconteceu isso? Será que foi preguiça dos participantes? Ou será que para manter esta pessoa num lugar seguro, num lugar de poder, o corpo então decide auto-sabotar um novo comportamento? E é isso que me preocupa demais e sim, me abalou, porque quando eu me envolvo num processo, eu me envolvo completamente. E a minha percepção era que um processo estava acontecendo com muito sucesso. Bom, muito embora nem todo mundo perceba, mas eu tinha lá fatos, acontecimentos que demonstravam esse sucesso. Mas por quê? Do outro lado, a autossabotagem, infelizmente, imperou. E aí, a gaiola invisível tornou-se um castelo invisível. Porque, infelizmente, emoções surgem, comportamentos impensados também surgem, e a situação que a gente vê é a repetição
de um padrão de comportamento que leva ao insucesso. E aí, quando a gente fala de processo de evolução, de saúde emocional, quando a gente fala de envelhecimento, eu sempre gosto de trazer o lado positivo de toda essa situação. Mas, infelizmente, não foi assim dessa vez. O que mais me abalou e ainda me deixa muito, muito abalada é como, às vezes, por um lugar de segurança, a gente se fecha, tampa os ouvidos e simplesmente não quer ouvir nada novo. Porque ouvir o novo dói, ouvir o novo te tira desse lugar de conforto, te leva para um lugar de um novo comportamento que vai exigir de você muita energia, mas que vai exigir de você o abrir mão, sabe? O abrir mão daquele controle excessivo que você achava que tinha. O abrir mão de uma janela de vulnerabilidade que você vai precisar mostrar e que você vai poder dizer assim, olha, não sei fazer isso, eu estou precisando aprender. E aí, quando a gente olha para essa mídia que a gente tem hoje, às vezes você tá aí sentado e vai olhar assim para mim e vai falar assim, nossa, será que ela nunca fica abalada emocionalmente? Quando eu falo de trauma, quando eu falo de um acontecimento, hoje eu estou abalada. E eu quero que você entenda que isto é natural. E se eu não lidar com isso, eu não vou conseguir superar com um novo comportamento. Às vezes a gente olha uma pessoa na rua que está dentro de um carrão, às vezes a gente olha para uma pessoa que está viajando, que está no aeroporto, que está num navio, e você fala assim, será que essa pessoa não tem problema? Será que essa pessoa nunca passou por um trauma? Será que ela não fica chateada? Será que ela não fica brava? Será que ela não fica frustrada? E eu digo para você que fica assim. Mas que muitas pessoas ainda preferem não lidar com essas situações e preferem se manter numa situação de que eu sou assim e você que me aceite desse jeito. E o mundo já passou dessa fase. A gente não pode acreditar que isso é dessa maneira, porque isso se chama estagnação. E se tem uma coisa que me provoca, é esta palavra, estagnação. Eu não admito que hoje, em pleno ano 2026, quando você está sentado assistindo esse vídeo, você entenda que esta palavra seja possível, com tudo que a gente tem de informação, com tudo que a gente tem de conhecimento. Entender que um antepassado meu estava estagnado, sim, eu entendo, porque talvez ele não tivesse o básico. Agora, acreditar que você gosta desse lugar estagnado é acreditar que você só precisa de uma recompensa previsível. E aí é uma questão química, neuroquímica, porque o seu corpo está acostumado com essa dopamina previsível que te leva para um lugar, talvez, de fúria, de enfrentamento, só para você sentir bem-estar naquele momento. E aí tudo que você podia construir cai ladeira abaixo. Porque o ambiente é repetitivo, o pensamento é repetitivo, o comportamento é repetitivo e você não evolui. Então, quando tudo é previsível, o cérebro continua no automático. E é exatamente o que ele quer de você. Porque assim, ele não precisa mudar. E toda mudança, infelizmente, para o seu cérebro, acaba não sendo bem-vinda até você começar a realizar. Então, quando você começar a colocar uma atitude nova todos os dias e terminar uma semana bem, você vai ter feito com que o seu corpo tivesse disparado sentimentos, emoções, neurotransmissores positivos. E é exatamente assim que seu corpo funciona. Para com isso e começa a entender logo que você é movido por emoção. Então, se você sentiu muito bem-estar porque começou a acordar cedo, tomou o café da manhã, fez uma meditação, uma oração, fez a leitura de um livro, de uma página, eu não estou pedindo mais, eu estou pedindo uma página por dia. Se tudo isso você não consegue fazer, você está numa zona de conforto. Porque não é possível que essas atitudes sejam mais fortes do que você. Você tem uma força que te fez chegar até aqui.
Então está na hora de fazer essa força trabalhar a seu favor. Eu quero que você pegue essa gaiola invisível, quero que você pegue esse papelzinho que você colocou, coloque esse papelzinho dentro dessa gaiola e agora você vai colocar aí numa escrita bem rápida três novos comportamentos que você vai colocar nesta semana. E aí você vai deixar nos meus comentários aqui, você vai comentar tudo o que você sentiu nesse vídeo, você vai compartilhar, você vai clicar num like e vai me ajudar a sair desse movimento de indignação que eu tô essa semana. Porque eu tenho certeza que frustração não é o melhor lugar para você nem para mim. E estagnação a gente vai pegar, vai colocar na gaiola e vai enterrar a gaiola, porque isso não faz parte da nossa vida. Então, eu só peço três novas atitudes. Quero que você traga consciência e comece a fazer por si. E fica comigo até a segunda parte desse vídeo, que eu volto já já.